Então, gente, hoje nós já vamos começar o assunto de pilhas. Esse assunto de pilha, ele é uma espécie de continuação daquele número de oxidação, agente redutor, agente oxidante. Agora nós vamos estar aplicando. A gente sabe que existem dispositivos que fazem reações de oxirredução espontaneamente. O que é espontaneamente? Colocou os dois juntos, os dois tendem a reagir, um oxidar e o outro reduzir. Com isso, produzir uma corrente elétrica. Então, esses dispositivos recebem o nome de pilhas e baterias ou simplesmente pilhas. Aí nós temos o processo inverso, que é chamado eletrólise. Participações especiais. Então, o que acontece? Ó? Vou trocar para azul. Então, nós temos aqui ó, a pilha, que é uma reação espontânea, ela vai acontecer naturalmente. A eletrólise é o inverso dessa reação da pilha, porque eu vou precisar passar uma corrente elétrica. Isso pode ser visto em pilhas recarregáveis, porque você, tendo a pilha recarregável, quando ela está carregada, ela faz uma reação espontânea. Quando você coloca ela para carregar na tomada, nós temos uma reação de eletrólise. A eletrólise está refazendo a pilha e isso se torna um círculo vicioso. Então, vamos ver o histórico. Então, ó, gente, a principal situation, que a gente já viu, situação, é quando você tem, por exemplo, um metal. No caso, aí nós temos uma chapa de alumínio. Se a gente colocar essa chapa de alumínio em uma solução de sulfato de cobre, que é aquele sal azul que a gente vê nas casas de agropecuária, e algumas pessoas utilizam ele também para colocar em piscinas, você pode ver que o cobre da solução ele vai ser deslocado para a chapa. Então, ó, fica assim vermelhinho. Isso aqui não é porque a chapa de zinco se acabou, não. É porque os íons de cobre da solução foram reduzidos pelo zinco. E esse fundo sujo aqui do beck é também alguns átomos de cobre que reduziram. Calma, meu filho, tá muito exaltado. Então, gente, ó, o que acontece? Tecnicamente, essa solução de sulfato de cobre fica com menos íons, então a concentração reduz. Se essa concentração reduz, é porque os íons de cobre ficaram na chapa de zinco. E, tecnicamente, aumenta-se a concentração de íons de zinco na solução. Então, a gente tem a redução da concentração da solução de zinco e o aumento da concentração de íons de cobre. Tem a redução dos íons de cobre e aumento dos íons de zinco. Isso tudo também gera uma corrente elétrica. Se a gente pudesse fazer uma fiação. Então, gente, as pilhas elas vão nascer de uma construção. Um dos primeiros cientistas que trabalhou com eletricidade foi Galvani, que era italiano e tudo. Era médico, físico, filósofo. Um detalhe interessante. Ele era professor de anatomia em uma universidade. Hoje em dia a gente chama de bioeletricidade, essa questão da eletricidade em corpos animais. O Galvani, ele dissecou uma rã, vocês podem ver aí nas figurinhas, a rã dissecada, e ele
Ele fez um experimento de colocar, vocês podem ver aqui, ó, nesse segundo quadrinho aqui, ó, uma fiação e tudo com bisturi ligado a um gerador. Quando ele tocou no nervo da perna da rã no gerador, ele percebeu que as pernas da rã fazia contrações. Se mexia. De forma mais simples. Desse que o antigo faz. Então ele registrou fenômenos como ser físico, ele também registrou esses fenômenos assimilados a acontecimentos atmosféricos. Então ele é um pai da espécie de bioeletricidade. Ele sabia que se você pegasse um gancho de cobre e balançasse do vento quando tocava na estrutura de ferro, acontecia algo semelhante. Então ele criou a teoria da eletricidade animal, que hoje em dia a gente chama de bioeletricidade. E ele também, se vocês repararem, ele estava usando dois metais específicos, um cobre e um zinco. Não, cobre e ferro. A gente pode montar até uma pilha com esses dois, usando um de eletrodo. Mas vamos chegar lá. Eu quero dizer, ele foi um dos primeiros a estar estudando esse formato de situação. Posteriormente a ele, apareceu um cientista chamado Alessandro Volta. Que se vocês ver esse nome Volta, tirarem o A e colocar um S, fica volts. E se vocês pensarem também, quando se fala, por exemplo, em voltagem, é referente ao sobrenome do Volta. Interessante, né? O cara deu origem. Ele foi um dos primeiros a construir uma pilha utilizando um sistema de eletrodos. Aí você diz, professor, e eletrodo? Até aqui, eu até coloquei aqui, ó. Vem do grego, que significa percurso elétrico. Então ele usou chapas de zinco e cobre. No meio ele colocou algodão e BBC de salmoura. Lembrando que ele não só usou uma chapa de cobre e uma de zinco. Ele fez isso inúmeras vezes. Vocês até podem ver aqui, ó. Isso aqui sempre era zinco, algodão, cobre, algodão, zinco, algodão, assim por diante. E ele percebeu que no final isso gerava eletricidade. Então essa daí foi a primeira pilha construída. E cada sistema desse que tinha uma chapa de zinco, um algodão e um cobre, ele deu o nome de célula ou célula eletroquímica, que ela também produz uma corrente elétrica. Se vocês perceberam, é um instrumento muito grande, então não tinha como colocar uma aplicação ainda para um instrumento desse tamanho. Lembrando que esse instrumento, nessas possibilidades, né, desse tamanho, imagine um controle remoto com uma pilha dessa daí minha, ia dar certo, né? Então depois dele apareceu outro cientista, chamado Daniel, John Frederick Daniel. Lembrando que Daniel aqui não é nome, é sobrenome. E ele construiu uma pilha diferente. Primeiro ele utilizou, basicamente vocês olharem aqui do lado, nós vamos ter o que? Nós vamos ter dois recipientes com uma solução aquosa e duas chapas. Diferente da pilha de Volta, essa de Daniel não exalava ou não expelia gases venenosos. A do Volta, devido à salmoura e à reação direta de cobre com a salmoura, que é ácida, ia liberando alguns gases venenosos. Então essa pilha não liberava gases venenosos. Foi uma resolução interessante e diferente. Bom,
teria, por exemplo, um eletrodo de zinco, uma chapa de zinco, dentro do sulfato de zinco. Teria uma chapa de cobre no sulfato de cobre. E a união não seria feita por salmoura embebecida, mas por uma ponte salina. E nessa ponte salina, a gente teria uma solução de sal, né? Salina. Lembrando, poderia ser mais de um tipo de sal, tipo cloreto de Professor, sódio. Oi, professor, qual é a página que o senhor está lendo? eu tô na de pilhas, que tem a de Daniel, que tem uma pilhazinha. Hum, página do livro, é? Não, esse daqui é porque assim, esse primeiro bimestre é os conteúdos do segundo ano, entendeu? A gente tá recuperando os que conteúdos importantes que vocês não viram. Mas para vocês não ficarem perdidos, depois eu vou mandar um PDF. Eu vou mandar esses slides em PDF. Também posso mandar o capítulo do livro do segundo ano em PDF para vocês. Não é não? Agora, quando passa esse assunto de pilhas e eletrólises, aí nós já inicia no terceiro ano. Aí vai ser o livro que vocês têm. Então vamos lá. A pilha de Daniel, ela a ponte salina que unia e também servia como um caminho para os elétrons sair de um lado para o outro. E a pilha está aqui. Ó, e a gente geralmente tampava com algodão para não, por exemplo, para que a solução salina não descesse todinha. Então ela fica com esse esporo de algodão. Então, lembrando que a ponte salina pode ser esse instrumento de vidro ou pode ser uma membrana, igual está aqui, ó, uma membrana porosa. E nós teríamos um sistema dinâmico. Então vamos lá. Ó. Duas coisas iriam acontecer na pilha. Lembrando que nós temos que considerar isso daqui. Ó. Nós teríamos o zinco na forma de íons da solução e temos o zinco metálico da chapa. Nós temos o cobre da chapa e temos o cobre que está no formato de íons. O zinco que sofre oxidação é da chapa, então aqui vai sofrer oxidação. A redução do cobre que vai ser feita é dos íons, então esses íons aqui sofrem redução. Consequentemente, como nós temos um eletrodo de zinco e de cobre, como a oxidação ocorre no eletrodo de zinco, a tendência dele é diminuir o volume. Como a redução acontece nos íons de cobre, a tendência é aumentar o volume. Então vocês sabem que nós teremos o que? A oxidação do zinco. Então o eletrodo de zinco passa a ser chamado de anodo. E ele é o polo negativo. Por que ele é o polo negativo se ele sofre oxidação? Porque ele é quem fornece elétrons para a redução do cobre. O cobre, por sua vez, passa a ser o cátodo. Como ele é o eletrodo que recebe elétrons, ele passa a ser o eletrodo positivo. Então, só para recordar, todo eletrodo que sofre oxidação é anodo, é negativo. Todo eletrodo, independente de ser de cobre ou de outro material, que sofre redução, ele é cátodo e é considerado uma espécie positiva. Lembrando, os íons de zinco
eles não passam pela membrana, só o que passa é os elétrons. Esses elétrons passando, ó, que aqui está até essa setazinha, ele simboliza que nós temos a passagem dos elétrons. Desse lado acontece a redução e desse outro lado acontece a oxidação. Lembrando, a oxidação da chapa, redução da solução. Consequentemente, a solução de cobre fica menos concentrada, porque os íons diminuem, e a de zinco fica mais concentrada, porque o zinco aumenta a concentração de íons de zinco. Então, basicamente, as pilhas funcionam assim, com um cátodo e com um anodo. Aí tem a forma da gente representar as pilhas. Olha, gente, lembrando, nem sempre eu preciso ter todo o desenho assim da pilha, bonitinho. Por exemplo, toda questão com desenho de pilha, às vezes ela pode vir simplesmente com essa formatação. Aí você diz, professor, e o que significa essa formatação? Essa formatação significa que primeiro eu tenho o anodo, o processo que acontece no anodo, ou seja, na pilha passada, o zinco sendo oxidado, tenho o processo que acontece no cátodo, que é o cobre sendo oxidado, e aqui no meio eu tenho a ponte salina. Então, a gente sabe que basicamente acontece isso. Vou reescrever aqui no anodo, o que acontece com o zinco. Temos o zinco, isso é o que acontece, ou seja, ó, representado aqui ó, o zinco metálico e o zinco na forma de íon. E no cobre a gente acontece o contrário, está aqui os íons de cobre, que recebe esses dois elétrons daqui e ficam reduzidos. Está representado aqui também, ó. Então, tá aqui, ó. Toda vez que você quiser representar uma pilha, eu vou ter isso aqui. Como os elétrons são um fluxo, eu vou ter zinco e zinco. E aqui o cobre e cobre. E tem uma ordem, né? Ele sempre coloca o anodo primeiro e o cátodo por segundo. Pronto, essa é a parte simples das coisas. Agora vamos para mais simples ainda. Que é vocês saber da força eletromotriz das pilhas, que é justamente a corrente que ela gera, a carga. Que ela pode ser representada por ΔE ou DDP. Diferença de potencial. Ou DDP. Que é o quanto de carga é produzido por uma pilha. Lembrando, gente, que é muito simples você fazer esse cálculo. Por incrível que pareça, a FEM, que é a força eletromotriz, que é a carga da pilha, a DDP ou ΔE, faltou uma bolinha bem aqui, um cálculo simples. É a energia de redução do cátodo menos a energia de redução do anodo. Pronto. Aí, professor, como é que eu vou saber? Gente, geralmente tem uma tabela, igual essa do lado, com os valores. Quer ver? Vamos pegar a nossa pilha passada. Vamos reescrever aqui. Ó, nossa pilha passada é formada desse formato aqui. Pronto. Eu vou procurar aqui, ó, o zinco, ó. Zinco. Que coisa. Ah, tá aqui. Ó. Essa seria a energia de redução do zinco. Seria igual a menos 76. Vou botar assim, ó, Zn. A do cobre é igual a mais 34. Isso não muda, gente. Esse valor vai ser toda vez que aparecer zinco, menos 76. Toda vez que aparecer cobre, mais 34. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Olha que dificuldade. ΔE
é igual à energia do cátodo menos a energia do anodo. Então, como eu disse, os valores são tabelados, não mudam. Energia do cátodo. O cátodo é o cobre, então, ó, mais 34, aí menos mais 34, menos com menos dá mais. Ó, como os sinais são iguais, soma, né? Então essa pilha aqui é 1,5 volts. Pronto, acabou. Viu? O trabalho de vocês é pegar o valor da tabela e colocar na fórmula. Aí você diz, professor, e como é que eu sei quem é o cátodo e quem é o anodo? O cátodo é sempre aquele que tem o maior potencial. O anodo é sempre o de menor potencial. Por exemplo, ó, o potencial do zinco, menos 76. Do cobre, mais 0,34. Então, o do cobre é maior. Ele passa a ser o cátodo e o outro fica sendo o anodo. Coloquei na fórmula, resolvi. Acabou. Esse é o cálculo de pilha. Não é simples? Então vamos lá, vamos continuar. Agora vamos comparar. Ó. Eu vou botar aqui o zero, simplesmente por uma questão didática. Vou botar... Professor? Oi. É, professor. Sabe que a tela não tá mostrando não, né? O senhor sabe que a gente não tá vendo nada, não tá entendendo nada, né? Só dos cálculos. Poxa, espera bem. Tipo, o senhor tá dizendo, como vocês podem ver, e eu ver o quê? Nós estamos olhando pra sua cara. Por que vocês não falaram antes, gente? Aqui. Porque a Eu apresentação saiu, cara. tipo, eu falei, professor, o senhor tá lendo onde? Aí eu tô lendo aqui, aí eu, lendo o quê? Pronto, peraí. Deixa eu voltar aqui. Agora. Não, eu tinha colocado o slide na apresentação logo lá no início. Então, vamos dar um retorno aqui rápido. Porque deve ter dado um kick na internet e sair do slide. E agora, vocês estão vendo? Sim, agora a gente tá vendo. Poxa. É um mistério da natureza. Ah, ficou até... Oxe, foi embaixo aqui. Bora lá. Ó. Então, o conceito de pilhas e baterias que a gente tinha falado. O que acontece quando você coloca o zinco dentro da chapa de cobre? O experimento do Galvani lá com as perninhas da RAM. A pilha de Daniel, que é uma chapa de zinco. E o algodão embebecido de salmoura. Agora vamos lá. A pilha de Daniel, que é o mecanismo que a gente utiliza hoje. Ó, onde eu tenho uma chapa de zinco, de uma solução de sulfato de zinco. Uma chapa de cobre dentro de uma solução de sulfato de cobre. Uma ponte salina, que pode ser um cano de vidro, uma solução salina dentro. E uma membrana porosa. Aí o que acontece? Ó? Se você tiver um eletrodo de zinco e um de cobre, então nós vamos ter aqui ó, a oxidação da chapa de cobre, então ela reduz de tamanho, tá vendo? Ela tá assim e agora tá assim porque ela foi corroída.
esse eletrodo que sofre oxidação, ele fornece elétrons, então ele é o eletrodo negativo e recebe o nome de anodo. O cobre, ó, ele tem uma quantidade e ele aumenta o volume, ó. E de onde saiu esse volume? Ele foi criado? Não, eles são íons dessa solução de sulfato de cobre que vão para a chapa. O zinco que saiu aqui da chapa foi para onde? Ele foi para a solução. Então, quando oxida esse metal perde átomos para a solução em forma de zinco. Então, a concentração aumenta, íons na solução, e a concentração de cobre da solução reduz porque os íons foram para o metal. Então, vamos lá. Agora vem o que eu disse. Nem sempre é preciso você desenhar todo o tempo a pilha. Então você pode usar esse sistema e representar o processo de oxidação do anodo, que é o zinco oxidando. Então o lado do anodo vai ficar com esse formato aqui, ó, zinco mais barra zinco oxidado, e o lado do cobre sofreu redução, tem o cobre. Que foi, rapaz? E o cobre reduzido. Então eu estou sempre escrevendo nesse formato. Então eu coloquei aqui em cima o anodo, que é o zinco reduzido, depois o zinco oxidado, e aqui o cátodo, que é o zinco oxidado, e o cobre reduzido. Nós temos a força eletromotriz, que é a diferença de potencial da pilha, ou ΔE, que é a carga que é gerada pela pilha. Aqui eu mostrei como fazer o cálculo. Então, ó, onde eu utilizei o que? Os dados da pilha. Ó. Assim, a gente sempre tem uma tabela. Rapaz, eu ainda não acredito que esse slide tinha saído. Estou indignado. Vamos lá, ó. Então, esses valores tabelados são valores que são inalteráveis, a gente considerando que a pilha esteja a 25 graus Celsius. Então, ó, sempre vai ser assim, ó, ΔE é igual a energia do cátodo menos energia do anodo. Aí, como é que eu vou definir quem é o cátodo e quem é o anodo? O cátodo é sempre o que tem o maior potencial, ou seja, aquele que é maior. Se for 2 positivo, quem tiver o maior número positivo vai ser o cátodo e o outro passa a ser o anodo. Se eu tiver um positivo e um negativo, como essa pilha que a gente fez, o positivo é sempre o cátodo. Potencial do cobre, mais 34. Potencial do zinco, menos 0,76. Então, o que eu faço? Ó? Sabendo que o cobre é o cátodo, eu vou pegar a energia potencial dele, tabelada, não muda, e coloco na fórmula. E coloco o menos da fórmula e o menos do 0,76, porque esse menos aqui é a energia dele. Ó, menos com menos dá mais. Então tem um mais 34 com mais 76, então a força eletromotriz ou diferença de potencial é 1,1 volts. Agora vamos lá, ó. Considerando que eu tenho dois eletrodos positivos, eu vou definir quem é o cátodo e quem é o anodo. Então, por exemplo, vou botar um zero aqui para simbolizar. Vou pegar aqui o mais 0,34. Por exemplo, eu tenho um eletrodo de cobre e um eletrodo
de mercúrio. Aqui, ó, mercúrio está bem aqui, gente, ó. Então, mais 0,85. Agora vai dar certo. Pronto, ó. Então tem um... Aqui daqui está escrito errado. Se eu tiver dois eletrodos com potenciais positivos, então o cátodo é sempre o que tem maior energia. Então, mercúrio passa a ser o cátodo, e o cobre passa a ser o anodo. Agora, se eu tiver, vou até botar de uma cor diferente. Poxa, não mudou não na cor. Tá de vermelho. Então, se eu tiver potenciais negativos, aí eu vou botar o zero para cá. Vou considerar, pronto, o ferro e o zinco. Então eu vou botar aqui o ferro e o zinco. O ferro está aqui, o potencial dele menos 0,44 e o do zinco menos 0,76. Lembrando que não muda, gente. O potencial, a temperatura de 25 graus Celsius, esse daí, por isso que a gente considera esse valor. Então vamos lá. Potenciais negativos. Ó, quem vai ser o cátodo aqui? O cátodo aqui vai ser o ferro. Professor, mas não é o maior exatamente. Quando você tem números negativos, quanto mais próximo do zero, maior. Por exemplo, quem é maior? Menos 0,44 ou menos 0,76. O maior é menos 0,44. Então, em eletrodos que tem os dois negativos, o mais próximo do zero é maior. O mais distante do zero é menor, então fica sendo um anodo. Esse professor, quando tem um positivo e um negativo, o positivo é sempre o cátodo e o negativo é sempre o anodo. Não é difícil, gente. É só adequar a situação. Lembrando que é dois valores. Quando você encontrar um, obrigatoriamente o outro do outro eletrodo. Vamos para os exemplos. Ó, então vamos aqui. Ó. Lembrando que eu resumo tudo, porque sempre tem aquele negócio, uma pilha, não sei o que, não sei o que. A gente vai para a frase importante. Você pegar uma questão do Enem, ela vai ter um texto muito grande, mas no final ela quer algo simples. Então, aquele quer saber qual é a diferença de potencial, uma FEM, ou seja, o delta. Então, aqui eu tenho um eletrodo de prata, que é o Ag, e o eletrodo de chumbo, Pb. E ele deu os potenciais. Então, sem vacilar, a gente sabe que é mais 0,80 e menos 0,13. Então, por ser maior, esse passa a ser o nosso cátodo, esse outro passa a ser o nosso anodo. Agora vamos para a parte da forma. Deixa eu mudar de novo a corzinha aqui do pincel. Bom, a FEM, ou diferença de potencial, é a energia do cátodo menos a energia do anodo. Rapaz, aqui é assim. É um dos conteúdos que cai no Enem. Que acaba matar de pau na hora da prova. Ó, energia do cátodo mais 0,80. Energia do anodo menos de lado. Aí menos com menos fica mais. Ó, como os sinais são iguais, conserva o sinal e soma.
Pronto, encerrou. Em 3 linhas eu resolvi tudo. Aí, ó, a diferença de potencial da pilha é de mais 0,93. Viu, gente? É uma questão pequena, curta, simples, fácil, rápida, que não tem dificuldade. É só descobrir quem é o cátodo e quem é o anodo. Dúvidas, questionamento ou posso prosseguir? Prosseguir. Pronto. Aqui, por excelência, eu tenho uma pilha formada por magnésio e chumbo. Os dois potenciais são negativos. Então, a gente vai escrever aqui só por forma de entendimento, né? Eu vou comparar os potenciais. Esse daqui vai ser o nosso cátodo. O magnésio vai ser nosso anodo. Porque menos 0,13 é maior do que menos 2,38. Nossa pilha vai ser representada por esse processo. E agora é só reescrever. Lembrando que aqui ele mostra os potenciais de redução para os dois. Então a gente compara, vê que é o maior, vamos substituir na fórmula. Se a energia do cátodo menos energia do anodo. Lembrando que, se vocês tiverem dúvida, passem uma reta, coloque o zero e escreva menos 0,13 menos 2,38. Magnésio, chumbo. Ficou mais perto do zero, o chumbo. Então ele é o cátodo. Até fechei esse O aqui para o povo não pensar que eu estou escrevendo cátodo. Cátodo. Pronto. Substituir os valores. Ó. Energia do cátodo menos 0,13. Aí o menos da fórmula, não esqueçam disso. Aí o menos mesmo da diferença de potencial. Fica positivo. Conserva o sinal do maior e subtrai 5, 2, 2 volts. Então pronto. Então a diferença de potencial da pilha é de 2,25 volts. Aí, gente, como é simples as coisas. Aí, como eu disse para vocês, as questões via Enem são questões que têm textos muito grandes e às vezes ela quer coisas simples. Ó, o boato que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclareceram que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém um alto teor de magnésio, se ele não estiver junto à lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela representa as semi-reações e valores do potencial de redução de alguns metais.
Aqui, ó, nós temos aqui, ó, o potencial do alumínio, da latinha. Olha, estou riscando ele. Então aqui e aqui eu tenho o potencial do magnésio e da latinha. Então basicamente, a princípio ele diz que o anel da latinha tem que estar na latinha na hora de fazer a reciclagem. Senão o alumínio oxida, vira óxido de alumínio e dificulta a sua reciclagem. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latinhas com a mesma função do magnésio, que é a função de proteger contra a oxidação. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter que calcular valores de pilha? Não. É uma questão que a gente tem que usar um pouco mais a cabeça. Então, começar logo com o vermelhão aqui. Então, ó, a princípio, gente, a gente vai fazer o seguinte. Essa é uma metodologia que eu gosto de usar. Todos são... Vou fazer o seguinte, 0 mais 34, aqui é o cobre. Aí aqui é o zinco. Mas na frente nós temos o alumínio, que é um material que a gente não quer que ele oxide. Mais um pouquinho depois dele nós temos o... Olha, tá botando o número aqui embaixo. Magnésio. Depois temos o potássio. E por último o lítio. Gente, ó, nós temos essa situação aí, ó. Veja que não é uma situação difícil. Eu botei aquela reta com os valores. E agora nós vamos avaliar a situação. Lembrando, como ele quer que a gente substitua o magnésio, então dessa tabela eu elimino o magnésio e o alumínio. Por quê? Porque o alumínio eu não quero que ele oxide, eu quero que ele reduza. Aí a primeira questão diz assim, o lítio, somente o lítio, vejam bem, quando tem essa palavra somente é algo complicado, excluindo os outros metais. Somente o lítio poderia ser usado para proteger o alumínio da oxidação, ele tem um menor potencial. Se a gente comparar, o lítio ele tem um menor potencial do que o alumínio, então ele com certeza reduziria o alumínio. Porém não é só ele, então a gente pula essa alternativa. Vou botar um X aqui de errado. Somente o cobre, pois ele possui maior potencial. Se a gente colocar o cobre junto com o alumínio, o cobre vai oxidar o alumínio antes do forno. Então não é isso que eu preciso, eu quero alguém que proteja. Somente o potássio. Se a gente pegar aqui o potássio também tem energia, potencial menor do que o do alumínio. Então ele é capaz de reduzir. Porém, como ele fala somente o potássio, isso elimina essa pergunta, porque a gente já viu que o lítio também faz isso. Então, somente o cobre e o zinco. Se a gente comparar com o alumínio, cobre... Agora eu vou mudar a cor do pincel de novo. Aqui um verdão. Ó. Tanto o zinco quanto o cobre tem potenciais maiores do que o do alumínio. Então eles vão oxidar o alumínio. Só sobrou a última alternativa, a letra E. Somente lítio e potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o alumínio. Então a gente vai aqui. O FIFA foi voltar o slide. Ó.
Então, oxe, descalibrei a mão aqui do negócio. Então, somente a letra E tem a resposta correta. Então, gente, ó, essa questão de pilhas, você pode usar o cálculo ou simplesmente comparar para saber quem oxida quem. Que também é muito comum em algumas questões de química, principalmente do Enem, vir com essas condições de você estar utilizando um metal para reduzir o outro. No caso aqui ele queria as possibilidades de quem pode substituir o magnésio. Então eu fiz essa reta aqui, simplesmente para a gente ver. Para a gente ver quais são os metais que poderiam reduzir o alumínio. Então quem pode reduzir é quem está nesse intervalo aqui depois do alumínio. Dúvidas, questionamentos? Entendendo tudo ou não estão entendendo nada? Entendido. Vocês querem dar uma pausa para o recreio ou a gente pega direto? A eletrólise é uma reação de oxirredução provocada por uma corrente elétrica. Por exemplo, vou dar uma vez a cor do pincel, vou botar um... Deixa eu ver aqui mesmo. Ó. Vamos considerar que a gente tem um sódio na forma de íon. Então eu passo uma corrente elétrica para ele e adiciono elétrons. Isso faz com que esse sódio reduza para sua forma metálica. Então, como eu falei lá no início, às vezes você tem uma pilha recarregável, ela acaba a carga, você vai colocar ela para carregar na tomada, igual a bateria do celular. Então, dentro dessa bateria está acontecendo uma reação de eletrólise. Aquele material que foi oxidado, gerando carga, agora ele vai ser reduzido. Então, as reações de eletrólise elas são chamadas reações não espontâneas, porque eu preciso de uma corrente elétrica para que ela aconteça. Quando a gente analisa direitinho, ela pode acontecer em dois formatos, ou dois tipos. Quando esse eletrólito está fundido, ou seja, quando ele é em alta temperatura, por exemplo, o sódio se encontra no estado líquido, ele passa do sólido para o líquido, ou quando ele se encontra no estado dissolvido, por exemplo, o cloreto de sódio dissolvo na água e vou fazer a eletrólise do sódio. Professor, por que você não faz do cloro? Porque o cloro está reduzido. Então, eu estou fazendo a eletrólise de quem está oxidado. Mais ou menos assim. Ó. Pronto, ó, aqui dentro eu tenho uma solução rica em íons de sódio. Então eu vou passar uma corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica vir, ela está carregada de elétrons, faz com que esse sódio da solução, lembrando, receba o elétron e se torne um sódio metálico, um sódio reduzido.
Lembrando que um dos processos de obtenção do metal sódio é feito através da eletrólise. A maioria das obtenções de alguns, de grande parte de metais, eles advêm de eletrólise. E o que a gente vai estudar nessa eletrólise? Tecnicamente a gente vai estudar a estequiometria da pilha e da eletrólise. Por exemplo, eu posso prever de forma simples, tanto na pilha como na eletrólise, quanto de material é reduzido e quanto de material é oxidado, através da lei de Faraday ou Faraday, ou algo do tipo. Eu não estou entendendo. Então, Faraday foi um cientista que estudou também nesse ramo, e ele descobriu que a massa de substância eletrolizada é proporcional à quantidade de eletricidade que passa através de uma solução. O professor continuei sem entender nada. Bem, pequeno jovem, simples. Ele está falando que se você tiver uma corrente elétrica, ou gerada ou passada pela pilha, a quantidade de matéria que vai ser reduzida ou oxidada é proporcional à quantidade de elétrons recebidos. O professor continua sem entender. Vamos lá. Ó, imagine o seguinte. Eu considerando o exemplo passado, eu tenho isso. Ó, nem mudei o exemplo. Então, vou ter sódio e um elétron para o sódio metálico. Se eu considerar que eu estou passando 1 mol de elétron, ou seja, um Faraday, eu vou estar reduzindo 1 mol de sódio. Se eu estou reduzindo, oxa, um sumiu, 1 mol de sódio, e eu sei que a massa do sódio é 23 e 1 mol de sódio equivale a 23 gramas, então eu vou estar reduzindo 23 gramas de sódio. Então o que a gente tem que lembrar? Ó? Que um Faraday equivale a 1 mol de elétrons. E tem como valor 96.500 coulombs. Pronto. Aí, professor, e se passar 2 mol de elétron, então é 2 vezes esse valor. Se for 3 vezes esse valor, por exemplo. Fácil. Já tem um aí, eu vou riscar bem aqui. Ó. Vou pegar aqui, por exemplo, o alumínio. Ele, para reduzir, ele precisa de 3 elétrons. Então, eu vou fazer o cálculo em cima de quê? De 3 vezes 96.500. Isso para gerar o quê? 27 gramas de alumínio. Se eu dobrar para 6, por exemplo, eu vou passar, em vez de 3 Faraday, que equivale a 3 vezes daqui, eu vou passar 6. A gente vai terminar no que? 54, que é o dobro de Faraday, então ficou o dobro de massa. Vocês vejam que é algo proporcional. E se eu tiver, por exemplo, eu sou 1,3 ou 1,5 mols, então eu vou ter a metade de 27. Então isso é o que eles chamam de proporcional. Para ficar mais entendido, mais simples, o entendimento de vocês, vamos aplicar. Ó, tá aqui, ó, qual a quantidade de eletricidade obtida em uma pilha de Daniell pela oxidação de 0,2612 gramas de zinco. Aí isso aí, professor, agora dificultou não, gente. Não falou aqui que oxidou? Então vamos lá.
Primeira parte, escrever. Como eu estou oxidando o zinco, eu escrevo essa fórmula para quê? Para saber quantos mols eu preciso. Pronto, agora eu já tenho aqui, eu já tenho como montar minha proporção. Eu tenho o zinco e tenho os elétrons. Então, ó, a quantidade de energia gerada vai ser essa. Essa daqui, se eu considerar 1 mol de zinco oxidado, transformar em gramas, eu vou ter isso, ó, 65, que ele deu aqui, ó, o dado, gera 2 vezes 96.500 coulomb. Pronto. Isso daqui é o que eu geraria se eu conseguisse oxidar 65,3. Como eu não consegui oxidar isso tudo, eu vou botar aqui a massa que ele me deu, que é o que? 0,26, 12, aqui o X não, vamos botar aqui um Q de carga. Pronto. Então, ó, 65,3 necessita dessa quantidade de coulomb. Vou até botar aqui as gramas para vocês não ficar coisando coisa. Agora nós vamos multiplicar, ó. Vou fazer uma regra aqui de 3. Vou ter, ó, 65,3 é igual a 0,26 12 vezes 2 vezes 6. Professor, nós pode usar a calculadora? Devem. Ninguém faz esses cálculos aí na mente, não. Ai, ai. Eu vou fazer aqui na minha para acelerar. Bom, 0,2612 vezes 2 vezes 96.500. Pronto. Vou escrever aqui. Então, 65,3, que é igual a 54.411,6. Então, Q é igual a 50 dividido por 5. Então, agora vamos dividir esse valor por 65 para saber quanta carga em coulomb passa. Igual a dividido por 65,3. Pronto. Então, a carga da pilha gerada nesse processo é de 72,2 coulombs. Pronto. É isso, gente. Tá certo. Não tem o que discutir, não. E aí, gente, entendido? Dúvidas, questionamentos, choro, ranger de dentes ou só felicidades? Então, gente, essa é a forma de você calcular a carga. Eu também posso prever a massa. Também posso prever o tempo utilizando outra equação. Mas isso vai ficar para a próxima sexta, para a gente não acumular muito conteúdo. Então vamos ficando por aqui. Na próxima sexta tem mais. Conto com vocês, com a presença de vocês.